A Primeira Guerra Mundial foi um gigantesco conflito armado ocorrido na Europa entre os anos de 1914 e 1918, mas que teve participação de diversos outros países do mundo. Isso em uma época de prosperidade europeia, onde diversas inovações tecnológicas e invenções importantes estavam sendo feitas, mas por causa de sérias tensões políticas, acabou acontecendo a maior guerra de todas até então. Assista até o final para conhecer mais sobre esse assunto. Lembrando que essa é a parte 1. Nesta época, a Alemanha não era como é hoje, mas sim o chamado Império Alemão, que havia se unificado algumas décadas antes e estava crescendo muito rápido, o que deixou tanto os outros países europeus preocupados quanto os próprios alemães, que temiam um possível ataque. Assim, eles fizeram aliança com o Reino da Itália e o Império da Áustria-Hungria, na época um país só, criando assim a Tríplice Aliança. Porém, a França, que já tinha rivalidades desde o século passado com a Alemanha, se aliou com o Império Russo. Já a Inglaterra mantinha boas relações com os alemães, até que eles resolveram criar uma marinha tão poderosa quanto a inglesa por terem ficado com poucas colônias na África. Assim, os ingleses também se aliaram à Rússia e aos franceses, criando a Tríplice Entente. Muitos países estavam irritados uns com os outros, só que aí a Áustria-Hungria anexou em suas terras o território da Bósnia e Herzegovina, que tinha uma grande quantidade de sérvios e outros povos vivendo. Isso deixou a Sérvia bem brava, tanto que vários grupos terroristas sérvios começaram a atacar o governo austro-húngaro. Inclusive, muita gente importante fazia parte desses grupos, deixando a relação entre os dois países ainda pior. Foi aí que o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, que também era o provável herdeiro do trono, resolveu ir aos territórios recém-anexados da Bósnia para conseguir apoio. E é lá que ele sofre um atentado. Porém, a tentativa falhou e o nobre continuou sua agenda. Mas naquele mesmo dia, o seu carro acaba quebrando logo após o motorista entrar na rua errada. E coincidentemente, nesta rua estava um jovem chamado Gavrilo Príncipe, que era do mesmo grupo terrorista que mais cedo havia planejado o atentado do arquiduque. Então, rapidamente, o rapaz percebe, puxa uma arma e atira em Francisco Ferdinando e em sua esposa, matando os dois. Isso deixou a Áustria-Hungria furiosa, achando que isso talvez tivesse participação do governo sérvio. Então, após algumas exigências, declaram guerra a eles. Só que a Rússia, aliada da Sérvia, começa a mobilizar tropas. Então a Alemanha declara guerra aos russos e logo depois aos franceses. Já a Inglaterra e a Itália ficam neutras. Os alemães tinham um plano de dominação rápida, que começaria pela invasão na França, e para isso eles invadiram a Bélgica, um país neutro. Por isso, a Inglaterra resolveu entrar na guerra ao lado dos franceses, russos e sérvios. Mas ainda assim, os alemães conseguiram invadir o território francês e avançar, mas foram parados pelo exército do país junto com os ingleses, tendo que recuar alguns quilômetros, criando assim longas trincheiras que iam da ponta do país à outra para defender as áreas conquistadas. Só que os franceses e aliados fizeram o mesmo, iniciando aquelas famosas batalhas da Primeira Guerra Mundial, onde os soldados de cada lado ficavam atirando e defendendo suas posições, enquanto a tropa inimiga tentava dominá-la ao passar pela terra de ninguém, o espaço vazio entre as duas trincheiras. Mas tentar ocupar uma trincheira adversária era muito perigoso e muitos morreram tentando, fora as péssimas condições que os soldados ficavam nesses locais. Nos mares também ocorriam batalhas, com os britânicos fazendo bloqueios navais para os alemães, e na grande maioria das vezes, derrotando-os por causa da sua marinha poderosa. Porém, a Alemanha tinha uma vantagem, que eram seus fortes submarinos U-boats, e com eles conseguiram afundar diversos navios britânicos, por serem frágeis na parte de baixo. Mas agora vamos voltar para a terra, porque os russos estavam bem prontos e começaram a invadir a Alemanha, mas foram derrotados em algumas batalhas e forçados a recuar para suas terras. E em contra-ataque, a Áustria-Hungria tenta invadir a Rússia, mas eles são derrotados na Batalha da Galícia e perdem bastante território para os russos. Depois disso, os austro-húngaros tentaram invadir a Sérvia, mas também foram impedidos pelos seus adversários. Nas colônias desses países, diversas batalhas aconteciam, incluindo na África e no Pacífico, pois tanto os aliados, França e Inglaterra, quanto a adversária Alemanha, tinham bastantes territórios.
Só que aí o Japão decide entrar na guerra contra os alemães e começa a invadir as colônias deles naquele oceano. Fora a Austrália, na época a colônia britânica, que invadiu e dominou mais regiões que pertenciam ao Império Alemão. Só que no fim de 1914, o Império Otomano, um grande e poderoso reino que existia há séculos, e hoje basicamente é a Turquia, acaba entrando na guerra, apoiando os alemães e austro-húngaros, lançando diversos ataques e invasões ao território russo, onde no fim acabaram sendo expulsos. Só que após algumas batalhas, invasões e expulsões, a Rússia começa a entrar mais ainda no território da Áustria-Hungria. Mas em compensação, os alemães fazem uma invasão neles, mas são obrigados a recuar alguns quilômetros. O interessante é que no Natal de 1914, nas trincheiras do território francês, as tropas francesas e britânicas fazem um cessar-fogo não oficial com seus inimigos alemães, fazendo um breve período de paz, onde eles enterraram os mortos, conversaram, cantaram músicas e até jogaram bola juntos. Mas depois, a guerra voltou e no ano seguinte, as tropas da França tentaram quebrar a linha de defesa alemã, começando a usar armas químicas, principalmente gás lacrimogênio, para expulsar seus inimigos das trincheiras. Mas os alemães foram mais além e usaram gás cloro, que é tóxico e afetou tanto tropas adversárias quanto os próprios soldados, pois o vento não ajudava muito. Mas aí, gases ainda mais perigosos começaram a ser usados, como o fogênio e o temido gás mostarda, que deformava as vítimas. As batalhas no Oriente Médio contra o Império Otomano também estavam bem intensas, e foi nessa época que os otomanos fizeram um genocídio com os povos armênios, que era uma população menor que vivia naquela região, pois eles achavam que essas pessoas estavam ajudando os russos. Com isso, mais ou menos 1 milhão de pessoas foram mortas de formas cruéis. Finalmente, a Itália decide entrar na guerra, mas acaba traindo os seus parceiros da Tríplice Aliança, Alemanha e Áustria-Hungria, para se aliar aos da Tríplice Entente, os franceses, ingleses e russos, pois foram prometidos territórios à Itália. Mas enquanto isso, a Rússia começou a se dar mal, e os alemães e austro-húngaros começaram a invadir com tudo seus territórios. Então a Bulgária, um país da Europa, ao ver o quão bem eles estavam se saindo, entra na guerra do lado alemão. E depois disso, muitas outras batalhas acontecem, além de os Estados Unidos começarem a se manifestar sobre as ações alemãs, mas ainda não entraram em conflito diretamente. E assim, terminamos esse vídeo. E aí pessoal, gostaram? Essa foi apenas a parte 1, e na semana que vem, dia 30 de setembro, lançaremos a parte 2, iniciando do ponto que paramos aqui até o final da guerra. Então você não pode perder de jeito nenhum, então esteja aqui para saber o que ocorreu após os acontecimentos que vocês viram hoje, conhecer o desenrolar dessa guerra e, claro, saber qual foi o lado vencedor. Vai estar imperdível. Então, Deus te abençoe e tchau!